Olá, filhos do carisma, Padre Pio, paz e bem. Espero que estejam todos gozando de muita graça, de muita alegria, né? E longe do pecado. Então hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, mas usando essa ferramenta, né, que para mim me ajudou muito nas minhas formações, nas minhas pregações, no meu dia a dia, né, como católico. E quando eu comecei na igreja, através de um palestrante de uma outra doutrina, ele disse assim para mim, né? Eu estou palestrando, mas duvide sempre. Eu falei, mas duvida sempre, mas por quê? Para que isso, para que vocês pesquisem, para que vocês procurem mais, né? E com o decorrer do tempo, ele não era nem católico, era de uma doutrina espírita, né? Há não sei quantos anos atrás, logo quando eu comecei. E aí eu fiquei grilado porque depois eu fui conversar com ele, fui falar das coisas que estavam acontecendo comigo espiritualmente, e em vez dele pegar e dizer para mim, vem para cá, né? Vamos desenvolver esse lado espiritual seu. Não, ele falou assim, olhou nos meus olhos e disse, você é católico? Ele disse. Aí eu disse, sim, sou católico, né? Mas católico batizado, né? E aí ele disse assim para mim, vai para tua igreja e recebe Jesus sacramentado, um espírita. E de lá para cá eu, né, não tinha os sacramentos e fui seguindo assim os sacramentos, fui seguindo a formação para mim poder receber Jesus sacramentado. Eu não era casado, vivia no pecado da fornicação, né? E, e aquilo me grilou muito. Por que duvidar sempre? E aí eu fui adquirindo livro, fui estudando, fui me formando dentro dos ensinamentos da igreja, né? E muito bom, gente. Catecismo da Igreja Católica. Tenha ele. Isso vai ajudar muito você, que dá passagens bíblicas, enfim, te faz um bom católico, né? Quando a gente tem qualquer dúvida, a gente vem aqui. Então, hoje eu vou falar em cima. Nós vamos continuar falando assim da nossa formação sobre o pecado. Uma das coisas que tem me entristecido dentro da igreja e principalmente dentro da comunidade Padre Pio é a questão do celular, né? Mas eu vou colocar, é uma ferramenta muito boa, muito importante, eu uso muito, eu particularmente uso muito, né? E vou dizer, já que eu entrei no assunto, né? Eu vou dizer por que me entristece muito. Muitos servos, missionários, consagrados, caminhantes, né, da comunidade já estão deixando a Bíblia de lado para usar o celular, né? Olha lá, tá refletindo a minha imagem no celular. Então, o que acontece? O WhatsApp, uma ferramenta muito boa, muito importante, nos ajuda muito. No caso de a gente não poder estar ligando para outras operadoras, e o WhatsApp ajuda a gente nessa comunicação sem ter que gastar a mais do que aquilo que a gente pode gastar, né? Porque se fosse ligar para todas as operadoras, nós íamos gastar muito. Então, o WhatsApp é essa ferramenta muito boa, muito importante para evangelização, para mandar mensagem, aviso, pedir doação dentro da comunidade, formar grupos. Muito bom, muito importante. E eu fico muito intrigado na questão dos grupos, que é bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus, Jesus te ama, etc e tal. Ótimo, Jesus nos ama mesmo. Às vezes não precisa dessa ferramenta para poder dizer que Jesus te ama, mas sim uma atitude, que nem eu já falei na formação de servos, né? A atitude de mostrar o seu amor para com o próximo. Então vejam bem, eu estava pensando, eu estava rezando,
3 posições que nós estamos substituindo Jesus sacramentado. Nós estamos usando o celular, substituindo Deus. Como assim substituir Deus? Na adoração. Por exemplo, quando Jesus é levantado, né? Olha só, vou me afastar aqui. Jesus é levantado no ostensório. Que posição é essa que você está fazendo? Hã? Um selfie. Quantos selfies você tem feito? E quantas adorações você tem feito? Outra posição, né? É essa. Olha só. Outra posição é essa, quando você coloca o celular na sua frente. Né? Você também está adorando Jesus, deixando de adorar Jesus, quando ele está exposto no altar. Olha a direção. Você olha para frente assim, né? E outra posição que você deveria estar rezando, com os olhos fechados, com a cabeça abaixada, é essa. Quando você está digitando, né? E a gente fica muito assim. E eu tenho chamado a atenção de servos aí, principalmente na questão de estar dirigindo e deixar que esse aparelho tome muito a sua distração. Põe no joelho, põe na frente, põe no volante, põe de lado, enfim. Esse aparelho que é muito importante para nós, às vezes atrapalha, e atrapalha muito. Então, eu quero colocar isso para que a gente preste bastante atenção. Quando nós estamos entrando na missa, estamos lá, antes de começar a celebração, antes de começar a missa, durante. E, meus irmãos, há momento para tudo. Eu sou o fundador da comunidade Padre Pio. Muitas pessoas me conhecem, muitas pessoas entram em contato comigo, mas muitas vezes eu tô me vigiando em relação a isso. Também caio nesse pecado. Por isso que eu estou aqui. Né? A gente sempre diz que a palavra primeiro não é para nós. Então eu caio nesse pecado, eu caio nessa falha. Mas estou me vigiando muito. E quero junto com vocês ajudar vocês e vocês me ajudarem a vigiar nesse sentido. É uma ferramenta muito boa, muito importante, mas tenho tempo para isso. Na hora de dirigir não é na hora de nós estarmos com o celular. Atender o celular. Né? Para isso existe o Viva Voz ou algo parecido. Né? A gente pode acabar se prejudicando e prejudicando o próximo por causa disso. Estamos deixando Deus de lado. Isso é um dos pecados que eu quero dizer, que está aqui no nosso catecismo. E fala assim, eu senti de pegar o catecismo hoje, né? A definição do pecado. Isso está aqui, no 1849 do nosso catecismo, na página 495. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a constância reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Por causa de um apego perverso a certos bens. Por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado. A definição do pecado. Apego perverso a certos bens. Então, antes eu estava procurando, meu Deus, me dá uma palavra, eu não estou achando, né, no catecismo. E aí, por último, depois que eu fiz essa oração, o Senhor me mostrou essa. Olha só, continuando. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna.
Mas vamos frisar nessa parte. Por causa de um apego perverso. Eu vou repetir. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a constância reta. É uma falta de amor verdadeiro para com Deus. Uma falta de amor verdadeiro para com Deus. O pecado, definição do pecado. Para com Deus e para com o próximo. E por causa de um apego perverso a certos bens. A certos bens nós nos apegamos e essa é uma dos bens que eu estou falando. Né? Um dos que está praticamente constante com a gente. Né? Então, filho e filha do carisma Padre Pio, eu tenho observado isso dentro da comunidade. Onde eu vou na Santa Clara, eu vejo o servo lá. Aí a gente acaba nem conversando direito, a gente ainda não acaba nem olhando nos olhos direito um do outro, e está conversando e está com o celular na mão. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado em relação a este bem, porque nós podemos estar substituindo Deus, né? Podemos estar substituindo Deus por esta ferramenta. A falta de amor ao próximo. O que eu posso dizer a falta de amor ao próximo? É aquilo que eu acabei de dizer bem no começo. Nós podemos nos distrair com essa ferramenta, com o celular, né? Com o WhatsApp, conversando com alguém, etc. e tal. Podemos nos distrair. E nisso, falta de amor ao próximo, distraímos no volante, a gente pode causar um acidente. Puxa vida, e se eu causar um acidente, causar uma morte a uma pessoa, um ferimento grave, alguma coisa, nós vamos ficar muito maus, né? Então, não é legal. Não é legal. Então vamos prestar bem atenção a partir de hoje, a partir desse momento, para a gente usar essa ferramenta com bastante sabedoria. Por exemplo, se você está mandando mensagem para mim e eu não estou respondendo, tenta ligar para mim. De repente eu não posso, né, mas eu posso atender. Eu não posso responder sua mensagem porque eu estou com as duas mãos no volante. Mas de repente eu posso atender com um simples clique, né? Um simples passar no dedo ou simples toque no celular e colocar no Viva Voz. E continuar com as duas mãos no volante conversando. Para isso que serve o Viva Voz. O Viva Voz serve para a gente não ficar segurando no celular, para a gente falar à distância. Então, às vezes a pessoa insiste: ah, mas eu te mandei mensagem, você não ouviu? Claro, eu estava dirigindo. Então, tenta ligar. É uma alternativa. Se ele não atendeu o WhatsApp, não atendeu o celular, então, opa, alguma coisa tem. Ou ele está ocupado, eu vejo mais tarde, se não é com urgência, não é mesmo? Então, vamos ficar precavidos nesse sentido de ter cuidado para que não cometemos maiores erros por causa desse bem, assim como diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, que nos ajuda muito. Pois bem, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom de Deus é gratuito e é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Essa passagem, e olha que ferramenta que eu estou usando, o celular, que aqui não vai dar para ver, né? A passagem está refletindo, né? Romanos 6:23. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, se nós estamos no pecado em relação a um bem material, nós vamos morrer. Não, de fato nós vamos morrer de qualquer forma.
Esse corpo vai morrer. Mas eu quero que o espírito morra também? Não, eu não quero que o meu espírito morra. Eu quero que o meu espírito viva e tenha vida eterna. Tenha vida eterna em Cristo Jesus. Tenha vida eterna no céu. Tenha vida eterna para o próximo. Se nós estamos vivendo hoje dentro de uma realidade de vida onde nós vivendo uma realidade no carisma Padre Pio, que o carisma Padre Pio é acolher, então nós temos que estar muito vigiantes para, além de da gente não se perder, não perder os outros também. Além de eu não me perder, eu não quero que os outros se percam também. Porque nós estamos aqui em comunidade para ajudar uns aos outros, né? A divertir uns aos outros. De vez em quando um chega para mim e fala: mas não tá legal isso, abre teu olho e tal. Acho tão bacana isso. Né? Não, sim, é verdade, eu já estou tomando umas atitudes em relação a isso. Então, se há algum bem material, vamos dizer, eu estou falando simplesmente desse aparelho, do celular. Mas se há alguma outra coisa, algum outro bem que atrapalha você, substitui Deus, porque nada nem ninguém pode substituir Deus. Amém? Nada nem ninguém pode substituir Deus. Se é um carro, você vive ali esfregando o seu carro e tal, tal, tal. Cuidado. Ou sua própria casa. Cuidado. Eu digo sim, que você também não deve relaxar com os bens que você tem. Porque é permissão de Deus. Você conquistou isso. Né? Veio através do seu trabalho, do seu suor. Porém, não vamos fazer daquilo um ídolo, não é verdade? O meu computador está aqui na minha frente. Eu não vou fazer do meu computador um ídolo. Eu quero ver no computador Deus. É isso que eu estou fazendo agora. Eu quero levar, através do meu computador, através do meu celular, através do meu carro, Deus. Né? Tem uma outra passagem aqui que eu vou ver se eu acho. Então, que nem eu estava dizendo, né? Uma ferramenta que ajuda muito a gente na caminhada do dia a dia em relação à igreja, em relação ao pecado, em relação, enfim, a tantas outras coisas. Mas eu venho trazer aqui em relação ao pecado que nós cometemos muitas vezes dentro da comunidade, venho trazer isso para a comunidade, o apego, né? Apego. Nós devemos ser desapegados de tudo e de todos. De tudo e de todos. Vejo que às vezes, né, eu tento mostrar isso para os filhos da comunidade, que eu não sou um Deus, sou um homem e muito pecador, não sou um ídolo, e quem é ídolo é Deus. Né? Nós temos que idolatrar a Deus e não um homem, né? Não um objeto e não algo que vá atrapalhar. Se existe alguma coisa no caminho, no seu caminho, que está atrapalhando a tua vida íntima com Deus, isso tem que ser eliminado. É fato. Isso tem que ser eliminado. Isso tem que ser colocado em oração. Isso tem que ser mostrado pelo Espírito Santo para você, né? Eu gosto muito de dizer, né, que não há pecado que nos afaste da Eucaristia. Um dia um padre disse isso para mim. Porque é a Eucaristia que nos dá força para entender, para abrir os olhos para aquilo que é pecado, né? É a Eucaristia, é o sacrifício da Santa Missa que nos fortalece, que nos dá a graça de entender o Espírito de Deus, o céu,
né? Então, eu quero deixar isso claro, né? Meus filhos, filhos da comunidade Padre Pio. Quando eu saí aqui da casa do Canaã, tô filmando aqui dentro de casa, e eu saí da casa do Canaã, perguntaram para mim, você vai sentir falta? Eu falei, nem um pouco. Quando nós saímos lá da casa da Marco Polo, da chácara, você vai sentir falta? Nem um pouco. Quando nós saímos, não tenho que sentir falta. O que tem que me fazer falta é o pobre. É a questão de existir o pobre para que eu possa, através dele, adorar, venerar a Deus. Adorar a Deus, venerar não. Adorar a Deus através dele. Orar a Deus através dele. A minha caminhada, a minha persistência, a minha dedicação a Deus, ao trabalho, ao serviço, se deve ao pobre. Ele eu tenho que estar apegado, né? De uma forma, não materialmente falando, gente. É difícil de explicar isso, mas vocês vão entender. De forma espiritual. Eu tenho que estar apegado a servir Jesus nele, né? Espiritualmente falando. Então, é esse apego que eu tenho. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar purificado, eu tenho que estar na graça, né? Para poder pegar em Deus. Eu falava no outro vídeo que antes da gente dar início à celebração, qualquer outra coisa parecida, nós temos que confessar os nossos pecados, né? Inclusive até comecei esse vídeo sem nem fazer uma oração, mas nós estamos fazendo e vamos fazer no final, tá bom? Agradecendo a Deus. Então, nós temos que estar purificados, né? Isaías, lá em Isaías 6, quando Isaías estava tendo aquela visão com Deus, os serafins com as 6 asas, né? Deus dizia assim, quem eu vou enviar? Imagina só, Isaías 6, dá uma olhada lá. Quem eu vou enviar? Isaías disse, eu irei, Senhor. Automaticamente saiu um serafim do trono do Senhor com uma tenaz, um alicate, uma tenaz, pegou uma brasa que estava no altar, no trono do Senhor ali, e pôs na língua de Isaías, ou seja, purificou Isaías dos seus pecados para poder servir a Deus. Nós temos que estar purificados, procurando sempre a purificação para poder. Mas eu não posso, sendo pecador, eu não posso servir a Deus? Claro que pode. Mas veja a gravidade da coisa, veja a gravidade veja o complexo, né? Complexo não, a gravidade da coisa de você pegar, por exemplo, em um bebê, tá ali limpinho, você vai pegar ele com as mãos sujas? Não. Porque ele chegou frágil, ele chegou puro. Você vai poder, com as mãos sujas, você pode contaminá-lo, ele pode pegar uma doença. Não é mesmo? Então nós temos que Deus estar ali no meio da gente, está ali à sua frente, puro. Você tem que se aproximar dele puro. Mas eu tenho que estar sem nenhum pecado? Não, você entende o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos que estar preparados, ou se não estivermos preparados, estarmos em oração, pedindo a Deus capacidade para poder chegar nele, para poder chegar ali. Eu digo ali, nele, no pobre. É o carisma que nós vivemos. Então, como eu sempre disse, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu tenho que dar
meus irmãos, aos filhos de Deus, aos enviados de Deus, a graça também, a purificação. Então, se nós estamos errando em alguma coisa, nós vamos ter que estar nos interiorizando. Então, esse é o momento de se interiorizar, ver onde estou pecando, onde estou errando no serviço a Deus. Eu coloquei de princípio um bem material, o celular, né? Estamos, infelizmente, muito por causa do WhatsApp. Eu disse uma ferramenta boa, mas eu estava rezando a Deus e olhando tantas pessoas se comunicando pelo WhatsApp, se falando pelo WhatsApp, dentro da nossa comunidade, e muitas vezes deixando Deus de lado. A primeira coisa que você faz quando você acorda, já agradece a Deus? Louvado seja Deus se você faz isso. Agora, se você já acorda, pega o celular e vê as mensagens, é um perigo. É um perigo porque quando eu disse que eu estava rezando a Deus, ele me mostrava assim, estão me substituindo. É uma isca muito bem armada, muito bem feita, muito bem manipulada para tirar a atenção de mim, tirar a atenção de Deus. Pensem bem. É bom? Para quem sabe usar na hora certa, no tempo certo, com algo certo, para a pessoa certa. É bom, é muito bom. Mas vamos prestar bastante atenção. Será que nós estamos idolatrando mais o WhatsApp do que a Deus? Fica a pergunta. Isso é para nós, para todos nós, né? Isso foi uma questãozinha que eu coloquei, mas os pecados são muitos, inúmeros, e nós vamos falar como ensinamento do catecismo da Igreja Católica, que há muitas questões de pecados, né? Pecados, o ato sexual fora do matrimônio, assim fala o catecismo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia por si própria, o homicídio, a inveja, a ira, a maldade, a mentira, ódio, pecados contra a esperança, pecados contra a esperança, pecados contra a fé, sacrilégio. O que é o sacrilégio? Vamos falando. Transgressão da obrigação de participar da Eucaristia nos dias de preceito, pecados capitais. Há muitas formas, há muitos tipos de pecado. Mas nós queremos eliminar todos esses, sabe como? Se você olhar no catecismo da Igreja Católica, há várias coisas, há vários tipos, há várias maneiras de pecar. Aí você fala assim, nós estamos lascados, né? É bem por aí mesmo. Mas tem algo que você consegue com muita simplicidade eliminar todos os seus pecados. Sabe como? Com a caridade. Quando você pratica caridade e se dá e se doa e se dá e se doa e se dá e se doa, se pratica constantemente da caridade, o pecado vai ficando de lado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão a Deus por no início desse vídeo já pecando, né? Falando do pecado. Não iniciei nem com o sinal da cruz, Senhor. Mas eu peço a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia sobre nós, sobre todos nós da comunidade Padre Pio, que de uma forma ou de outra acabamos errando, acabamos ofendendo o vosso coração.
com gestos, palavras, palavrões, olhares, né? Brincadeiras com excesso, tantas outras formas que a gente acaba pecando, né? Palavras malditas, né? Então, muito cuidado com as palavras, meus irmãos. Muito cuidado com as palavras. Então nós te pedimos perdão, Jesus. Tenha de misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por ter escolhido Maria Santíssima como nossa mãe, vossa mãe, a mãe de Deus. E nós pedimos a vossa intercessão, Maria Santíssima, e a intercessão de São Padre Pio. Abra-se o céu e derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, é um bate-papo, né? E espero que a gente vá interagindo, vá gostando, vá vivenciando um pouquinho, né? Tá bom? Obrigado, viu, gente? É assim mesmo, é simples e é do coração do pai para os filhos. Tchau.